Nesse vídeo eu quero te mostrar como que o payback descontado muda radicalmente e positivamente falando quando nós temos valores maiores concentrados logo no começo do fluxo de caixa do que se esses mesmos valores estivessem concentrados em anos lá para frente. Para isso, nós vamos utilizar essa calculadora de payback, que é a planilha que você está vendo na sua tela, e caso você se interesse por ela, ela está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. O uso dessa planilha é extremamente simples. Nós temos que informar apenas o fluxo de caixa livre, sendo negativo aqueles movimentos que tiram dinheiro do seu bolso e positivo aqueles que colocam, e uma TMA, uma taxa mínima de atratividade, que é o que vai fazer o desconto desse fluxo de caixa. A planilha, então, automaticamente traz para você qual que é o payback simples, ou seja, sem desconto do dinheiro ao longo do tempo, e o payback descontado. Inclusive, você consegue ver esses dois indicadores de forma gráfica aqui embaixo. O que nós vamos fazer é um exercício em que eu vou testar 4 fluxos nessa minha calculadora de payback. E nós vamos sair capturando esses valores de payback simples e descontado que vão aparecer aqui nessa tabela resumindo. Esses 4 fluxos são os seguintes. Eu tenho um fluxo padrão, ou seja, eu faço um investimento de 125 mil no começo do projeto, no ano 0, e depois em cada um dos 5 anos eu tenho esses retornos. Esse fluxo de caixa eu vou colocar aqui para a gente ver qual que é o resultado. Depois, o meu fluxo 2, eu vou aumentar os anos 1 e 2 em 30 cada um. Então era 20 vai para 50, era 30 vai para 60. É claro que eu mantenho os outros anos. E é claro também que na somatória total, quando eu olho apenas valores correntes, eu vou aumentar bastante o meu resultado. Vai sair de 75 para 135. É claro, eu somei 30 em um, 30 em outro, somei 60 e aí vai ter essa diferença de 60. No meu fluxo 3, eu vou fazer ainda em cima do meu fluxo 1, uma diferença. Qual que é essa diferença? Eu mantenho os valores, então os mesmos valores que você encontra no fluxo 1, você encontra no fluxo 3, só que eu troco a ordem. Você percebe que antes no fluxo 1 eu estava escalando os meus resultados e agora eu inverti. Eu peguei os 3 anos melhores, 3, 4 e 5, joguei para cá. Então, ó, esses 3 anos aqui, eles vêm para cá e os 2 piores eles vêm para cá. Eu só inverti, mantive a soma de 75, mas só inverti. A gente vai ver o impacto disso no nosso payback descontado. E aí no fluxo 4 eu fiz a mesma coisa em relação ao fluxo 3 que eu tinha feito antes do fluxo 2 em relação ao fluxo 1, ou seja, peguei os 2 primeiros anos e somei 30 e mantive os outros 3 anos aqui. Nós vamos ver o impacto disso na hora de calcular o payback. Então, primeira coisa, eu vou pegar esse fluxo 1, vou copiar os valores e vou colar aqui. E aí eu já tenho, de forma bem rápida e fácil, é uma planilha extremamente dinâmica e bem rápida para fazer a conta, já tenho os resultados. Nesse caso, payback simples, 3,7 anos e payback descontado, 4,85 anos. Você pode ver que aqui na forma visual, você consegue ver todos esses dados e os números são esses. Vou pegar esse dado aqui, vou copiar para cá, payback simplificado, e aqui o payback simples, para a gente depois ir comparando e ver o impacto disso. O cenário 2 é aquele cenário que eu somo mais 30 em cada um dos anos, só que são os anos iniciais. Então vou pegar esse fluxo de caixa, vou jogar para cá e olha só como muda radicalmente. Olha que interessante isso. Vou até pegar esses dados, vou colocar aqui para a gente comparar um pouco. Se eu olhar, eu consegui quase 2 anos a menos aqui no meu payback descontado, melhorando os 2 primeiros anos. Então, existe um impacto muito forte quando eu coloco mais energia em aqui um projeto, por exemplo, que você vai avaliar com payback, porque nos anos iniciais, que é quando essa energia vai me trazer os resultados, partindo dessa premissa, são os anos que vão pesar mais favoravelmente no meu payback descontado. Então, por isso que é interessante a gente ver isso aqui efetivamente. Aqui, de fato, eu esperava um resultado melhor, mesmo que esse 60 que eu coloquei a mais fosse nos últimos anos. Mas esse poder de colocar os dados bem nos anos iniciais eleve muito o seu resultado. Eu posso, inclusive, não estava previsto, mas eu vou fazer uma outra simulação
que vai ser o fluxo 5, em que eu vou manter esse fluxo aqui, que a gente tinha visto, só que esses 30 a mais que eu coloquei aqui, eu vou pôr nesses anos. Então aqui vai para 80, aqui vai para 90. Na minha soma, eu vou achar os mesmos 135. Vamos ver esse fluxo 5, como que fica? Porque eu vou estar somando o mesmo valor e aqui eu quero ver como que isso se comporta. Então, nesse fluxo 5, ó, eu vou jogar para cá e aí eu tenho valores de payback simples que eu vou pôr aqui e payback descontado que eu vou pôr aqui. Olha só que interessante que aconteceu. Eu fiz o mesmo movimento, só que aqui eu somei 30 para esses dois e aqui eu somei 30 para esses dois. O resto do fluxo se manteve igual, da mesma forma que o resto do fluxo tinha se mantido igual também. A soma dos fluxos individuais está dando 135. E olha só que coisa interessante. Nesse caso aqui, quando eu jogo essa captura dos 60 mais para os anos iniciais, eu tenho 3,12 de payback, ou seja, recupero um pouquinho mais ali de 3 anos. Quando eu jogo para os anos finais, eu tenho 4,18, ou seja, praticamente um ano a mais em razão de não ter essa captura de forma inicial. Bastante interessante essa análise. Agora, testando o fluxo 3, o que é o fluxo 3? O fluxo 3 é eu invertendo esses anos mais fortes para o começo e os anos mais fracos para o fim. Vou copiar esse fluxo aqui, colo para cá e eu tenho esses valores de payback simples, que eu vou pôr para cá, e payback descontado, que eu vou pôr para cá. Olha que interessante. Quando eu comparo o fluxo 3 com o fluxo 1, eu tenho os mesmos valores. Então, 75, somando os fluxos, só que eu inverti. Aqui eu estou colocando os mais fortes no começo, ainda em escadinha, 40, 50 e 60. E quando eu comparo os resultados do payback descontado, eu tenho um resultado de praticamente 1,2 ano a menos do que o cenário do fluxo 1, mostrando a força de ter valores robustos logo de cara no meu fluxo de caixa livre. Bastante interessante. O fluxo 4 é o cenário que eu tinha montado igual ao fluxo 2, somando 30 aqui nos 2 primeiros anos. E aí, quando eu jogo isso aqui para cá, nós temos esse resultado. Aqui deu um resultado bastante robusto, bastante otimista, de eu ter reduzido bem o meu fluxo de caixa. O que eu fiz? Somei 60 em relação ao fluxo de caixa que eu tinha antes, 30 em cada um dos 2 primeiros anos e caiu muito o meu resultado. Então, o que a gente consegue ver nesses cenários? O que eu consigo ver? Quando eu faço um esforço e trago resultados extras nos primeiros anos, o meu payback salta positivamente. Aqui eu coloquei 30 a mais no ano 1 e 30 a mais no ano 2 e tirei um payback de 4,8 anos para 3,12 anos. Qual que é a lição que você tira disso? Você está fazendo algum projeto, você precisa de uma avaliação e essa avaliação vai ser a partir de um payback, não fica mudando os números de longo prazo. Você tem que ter impacto no curto prazo. Cada ano que passa no payback é um ano a mais que tem que ser descontado. Então isso vai demorar muito para trazer resultado para você. Foque em trazer resultados imediatos. É claro que não estamos aqui falando de ter um BP aprovado. Eu estou falando de você entender quais são as variáveis do seu negócio que você consegue mexer para mudar o patamar de resultado logo de cara e não daqui 4 anos. Daqui a 4 anos você vai demorar muito para colher o fruto. Então, por isso que é importante que você tenha isso em mente. Resultados logo de cara no seu fluxo de caixa livre impactam muito mais o payback do que resultados no médio prazo. Depois nós fizemos a seguinte simulação. Eu mantive os mesmos números de resultado, só que trazendo os melhores números para mais perto e deixando os piores números para mais longe. São os fluxos 1 contra o fluxo 3. E nesse cenário eu tenho um ganho de 1,2 ano. Eu tinha um payback padrão de 4,85, passou para 3,60. Então, mais uma vez, mostrando que se você tiver os mesmos valores, você vai ter resultados diferentes em razão de valores mais robustos agora, vai valer mais a pena do que esses mesmos valores mais longe. E aí o fluxo 4 acaba sendo a mesma coisa do fluxo 2, então, intuitivamente falando, de fato, se eu trouxer mais esforços e aumentar em 30 cada um dos meus 2 primeiros anos, eu vou melhorar bem o meu payback. Outra coisa que eu fiz para você foi pegar o mesmo fluxo de caixa que eu tinha no fluxo 1 e aumentar aqueles 30 que eu tinha aumentado nos anos 1 e 2, que era esse fluxo 2, aumentei nos anos 4 e 5. E aí eu estou comparando o fluxo 2 com o fluxo 5. E olha só, se esses 30 a mais em 2 anos
Vier nos 2 primeiros anos, eu tenho um payback de 3,12. Mas se isso vier nos 2 últimos anos, eu tenho um payback de 4,18. Então não adianta muito você trazer resultados que vão demorar a concretizar, vão se concretizar lá no ano 4 e 5, porque isso vai ter pouco impacto no seu payback descontado. Então o intuito desse vídeo que era te mostrar como que o impacto de fluxo de caixa maior no começo do seu projeto vai mudar e muito o payback, eu imagino que está cumprido. Para isso, como eu te falei, eu utilizei essa planilha de payback que vai fazer toda a conta de cálculo de payback descontado, que não é tão simples, ela faz em questão de segundos para você. É só você inserir a taxa mínima de atratividade, inserir o seu fluxo de caixa, você vai ter a possibilidade de colocar até 60 períodos, e aqui pode ser fluxo de caixa diário, mensal, anual, qualquer dimensão que você desejar, desde que a sua taxa mínima de atratividade converse com o período que você está inserindo aqui. Aqui eu estou falando de anos, então a minha taxa mínima de atratividade está em anos. É só você fazer isso e aí a planilha já vai trazer para você o gráfico, vai trazer para você qual que é o resultado de payback simples descontado e toda a evolução do fluxo daqui para frente. Espero que tenha gostado do conteúdo. Não se esqueça que, caso você tenha interesse por essa planilha, ela está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. Não perca tempo e não perca a oportunidade de ter uma planilha bastante robusta te ajudando no cálculo de payback. Espero que tenha gostado, nós nos vemos por aí e até mais.